Os alarmes estão tocando e o Mekong está desaparecendo. O rio Mekong é um dos maiores rios do mundo e está localizado no sudoeste da Ásia. Contudo, seu nível está diminuindo cada vez mais, pondo em perigo um dos mais importantes ecossistemas da região. A diminuição de suas águas lamacentas coloca em risco a sobrevivência da biodiversidade e das populações circundantes a este rio, representando um problema real. O século XXI está centrado no meio ambiente. A aceleração conjunta das desigualdades e da degradação ambiental em todo o mundo marca este problema como um ferro em brasa. E o exemplo do Mekong ilustra perfeitamente essa situação considerada catastrófica. 250 milhões de pessoas estão expostas a convulsões climáticas e ambientais na região. Sabemos que a destruição ecológica realça inúmeras desigualdades. Isto é especialmente evidente na dinâmica das crises socioeconômicas. Podemos tomar o exemplo da pandemia, que evidenciou um grande número de diferenças, especialmente no acesso aos cuidados médicos. De modo geral, as desigualdades estão por toda parte. Mas como a bacia do Mekong ilustra esta síndrome de desigualdade? Quais são as causas desta tragédia ecológica? Que futuro podemos garantir para todas essas populações? Isso é o que descobriremos no restante deste vídeo. É óbvio que as populações locais consideram o Mekong como um meio vital de subsistência. A pesca, a agricultura e o comércio utilizam o rio como artéria principal. Estamos falando de 2 milhões de toneladas de peixes anualmente. Do Himalaia ao Mar da China, são 60 milhões de pessoas alimentadas ao longo de nada menos que 5.000 quilômetros. No Vietnã, o delta do Mekong é uma região pioneira na produção agrícola e aquícola, produzindo particularmente arroz, frutas e camarão. Representa 4 milhões de terras agrícolas. Isso significa 27% da superfície do país, 46% da superfície nacional de produção de arroz, 36% das frutas e 72% das áreas de aquicultura. É o principal fornecedor de arroz, frutas e produtos aquáticos do país. É considerado uma das terras mais férteis do Vietnã e do Sudeste Asiático. Para todas essas populações, este rio contribui significativamente para garantir a segurança alimentar. Também permite que os países tenham acesso às exportações. E esta região está enormemente destacada. Estão sendo implementados modelos de produção eficiente, utilizando novas tecnologias agrícolas de ponta. O objetivo é sempre aumentar o rendimento e a qualidade dos produtos. No entanto, este desenvolvimento deslumbrante carece de estabilidade. A prova é que o rio Mekong está à beira da morte. E esta observação não é feita apenas no Vietnã. Podemos citar também o Camboja, Laos, Mianmar e Tailândia. No sopé das montanhas, o rio constitui um lugar de poder que as sociedades tentam explorar da melhor forma possível. As lógicas territoriais concentram-se numa diversidade de produção muito grande. Existem também as terras altas, que abrigam uma grande pluralidade étnica. Por outro lado, encontramos as costas do Golfo da Tailândia e do Mar da China Meridional. Os tufões são muito comuns lá. Estes desastres naturais são muitas vezes destrutivos e causam problemas às populações locais. Com o passar do tempo e diante da urgência da população, eles tentam aprender a conviver à beira d'água. Durante muito tempo, estes países registraram um crescimento econômico excepcional. Graças à globalização e com o surgimento da China, o ritmo de crescimento sempre foi crescente. É claro que cada país é diferente, mas surge uma tendência comum. Havia um equilíbrio entre todas as nações. E é certo que o Mekong desempenha um papel central e integrador neste almejado equilíbrio. Infelizmente, hoje o seu nível está no mais baixo. A seca é acentuada pela construção de uma infinidade de barragens. A paisagem e a atividade do rio vivem o ritmo da abertura destes edifícios. E certamente a China está numa posição de força. Outros países envolvidos não têm meios para lutar contra esta potência geoeconômica. Centenas de barragens estão ativas na bacia do Mekong, e parece que este é apenas o começo deste preocupante frenesi construtivo. Os pescadores são particularmente alarmistas. Já não conseguem trabalhar e sua atividade está paralisada. A água desapareceu, assim como os peixes. E a preocupação reina.
Muitos temem não conseguir mais alimentar as suas famílias. Estamos falando de uma escassez considerável de rendimentos para milhões de famílias em dificuldades. A qualidade da água também enfrenta grandes dificuldades. O maior reservatório de peixes de água doce do mundo está morrendo com o tempo. Todos os anos, o Mekong seca um pouco mais e os habitantes ficam desamparados. E a sobrevivência econômica das populações locais está em risco. Tomemos o exemplo da Tailândia. Sendo um país ribeirinho do rio Mekong, é particularmente vulnerável às consequências da construção massiva dessas barragens. O declínio na quantidade de água e na qualidade dos sedimentos leva a uma redução na produção de alimentos, mas também na renda. Isso perturba o ecossistema do rio, bem como a sua biodiversidade. Mas quais as consequências deste desastre ecológico a longo prazo? O principal objetivo da China é tornar-se neutra em carbono até 2060. No entanto, essas enormes construções de barragens não parece que seja a solução. Isso realmente não se enquadra no escopo das energias renováveis. O derretimento das geleiras do Himalaia pode afetar o fluxo do rio a longo prazo. Como resultado, o fornecimento de energia das barragens seria modificado, e a luta contra o aquecimento global não poderá encontrar a sua origem em outro lugar. A rápida inserção da bacia do Mekong na economia mundial é também uma das causas do desaparecimento do rio. Este desenvolvimento considerável criou uma pressão real sobre os recursos naturais. A perturbação ambiental parece estar no seu auge. Mas será que está realmente? As vidas e os meios de subsistência de milhões de pessoas estão agora sob terrível ameaça. As múltiplas formas de poluição e a degradação ambiental estão intimamente ligadas aos impactos climáticos. Segundo alguns estudiosos, uma subida de 1 metro do nível do mar deslocaria 7 milhões de habitantes. Áreas com mais de 14 milhões de pessoas poderão ser inundadas no delta do Mekong, no Vietnã. Em última análise, os equilíbrios ecológicos estão em perigo por todo lado. A situação do rio está no centro de numerosos debates. Laos, Vietnã, Camboja e Tailândia planejam discutir o futuro do rio. Desde 1995, trabalham juntos para garantir a proteção das populações locais. É óbvio que isto requer um desenvolvimento sustentável do rio. Programas para a gestão sustentável dos recursos hídricos e a proteção da biodiversidade têm que estar no lugar certo. O objetivo é proteger as populações atuais, mas também as gerações futuras. Seria a pena deixar evaporar este poço de recursos. A proteção do rio Mekong é crucial para o desenvolvimento econômico destes países. Em nossa época, preservar o meio ambiente é uma questão importante. O delta do Mekong mostra que essas questões são cruciais. A cooperação entre países permitirá avançar sempre com eficácia numa luta que às vezes parece intransponível. É necessário avançar na direção de uma ciência da sustentabilidade da bacia do Mekong. Isto permitirá integrar as dimensões ambiental, social e econômica. Para começar, é essencial que a China aceite que o ambiente é uma prioridade. A concorrência econômica entre os países deve deixar de ser um objetivo importante. Já é tempo de agir para evitar que os peixes morram, que as colheitas diminuam e que as populações migrem. Apesar de numerosos esforços, os governos do Mekong não estão reagindo com rapidez suficiente para travar esta crise, que já está bem encaminhada. Certamente os grupos ambientalistas acreditam que as barragens representam uma ameaça real. Mas será que os líderes estão realmente conscientes disso? Que futuro podemos garantir para o Mekong? Quais serão os próximos desenvolvimentos para garantir a sua sobrevivência? Não hesite em nos dar a sua opinião sobre este assunto, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Vejo vocês em breve aqui no ATEC PT.